vamos começar já na culinária? Que o Stefano já tá por aqui com tudo preparado para fazer essa trança muito gostosa. Muito boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Temos que manter essa distância segura. Seu abraço é tão gostoso, mas eu não posso desfrutar dele hoje. A gente tem que deixar de abraçar para abraçar mais vezes, Exatamente, né? você tem toda a razão. Querido, é fácil fazer? Dá pra gente fazer hoje à tarde mesmo? Essa trança super fácil, super rápida e com ingredientes que todo mundo tem em casa. Tá. Eu gosto de fazer esse pão, eu chamo essa massa de pão até pão base, que eu posso fazer a trança recheada, posso fazer só o pão sem recheio mesmo, posso até colocar recheios salgados, que fica muito bom. Uma massa super base dá pra fazer colocar salgado coisa. também? Dá pra colocar salgado. Então abri a geladeira, não tenho ideia de massa, tenho, sei lá, um presunto e queijo, posso fazer essa trança salgada? Dá pra fazer salgada, dá pra fazer com calabresa, presunto e queijo. Geralmente recheios mais salgadinhos fica bem mais gostoso. Nossa, muito bom, um bacon fritinho. Bacon fritinho, bacon com queijo, milho com bacon e queijo, nossa, fica muito bom. Ai, que ideia boa, adorei. Bom, mas hoje a ideia é fazer o doce. Isso mesmo. Bom, vamos lá para os ingredientes então? Sim. Deixa eu pegar aqui a fichinha e você em casa já vai anotando, tá? Você vai precisar para fazer essa massa 600 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 15 gramas de fermento biológico seco, meia xícara de chá de açúcar, 1 colher de café de sal, meia xícara de chá de óleo, 300 ml de água morna. Isso para massa, tá? Bora pro recheio? Você vai precisar de 400 gramas de doce de leite pastoso, da sua preferência, 200 gramas de chocolate picado e 50 gramas de açúcar cristal. Isso mesmo. Que delícia! Eu vou começar aqui pela farinha em um bowl. Vou tirar a água essa daqui, pessoal de casa conseguir ver melhor. Importante, aqui eu tô usando fermento biológico seco, que é aquele que fica nas prateleiras do supermercado. Que, aliás, eu acho que tá meio em falta, não sei, tem tanta coisa faltando no mercado hoje em dia, né? Eu achei só o fresco. Para as pessoas que estão no mesmo barco, dá pra usar? Dá pra usar, a única coisa é que tem que converter. Tá. Cada 15 gramas do fresco eu vou usar mais ou menos 25. Cada 15 gramas do seco eu vou usar mais ou menos 25 ou 30 do fresco. Cada 15 gramas do seco... mais ou menos 30 do fresco. Geralmente dobra é o dobro do da fresco. quantidade do fresco. Isso tá. mesmo. O seco é mais poderoso, então? O seco ele é mais concentrado. O fresco, pelo próprio nome já diz, ele ser fresco, os micro-organismos, eles morrem mais fácil, com mais facilidade. Tá. Então ele tem que ser um pouquinho a mais para ajudar nessa força do pão. Tá? O fermento seco, ele é importante eu seguir algumas recomendações com ele. Se o meu dia tiver um pouquinho mais frio, eu tenho que ativar esse fermento antes de colocar na minha farinha de trigo, antes de colocar na minha massa, tá? Como que eu faço que a gente faz isso? Hidratando o fermento. Geralmente, se tiver um dia mais frio, eu posso pegar um pouquinho dessa farinha de trigo, sem medida mesmo. 1 colher da farinha de trigo, 1 colher do açúcar, porque o fermento se alimenta do açúcar, e um pouquinho da água morna. Faço aquela pastinha e vou ter uma esponja. Essa esponja eu vou adicionar na minha massa. Deixa crescer essa mistura? Eu posso deixar 5, 10 minutinhos, mas também se não é só misturar aqui, porque eu tô dissolvendo só o fermento. Tá? Se tiver um dia quente, igual está hoje, eu posso pegar o fermento e já misturar direto na farinha de trigo. Tá. Importante. E a água tem que ser morna mesmo, justamente por causa da ativação do fermento, né? Então, eu esqueci de lavar minha mão, gente, perdão, tô indo agora, tá? Vou ser bem sincero. A água morna, não precisaríamos dela aqui no Brasil. Por quê? Geralmente a gente coloca água morna quando é em climas mais frios. Se você for ver, parar pra pensar em padarias, essas coisas, eles usam até água gelada pra fazer o pão. O pão francês, aquelas massas bem maiores, que vai ficar cilindrando. Porque o nosso clima permite isso. Nosso clima permite isso. As grandes padarias colocam água e até gelo na massa, que é o tempo que a massa vai ficar cilindrando lá e batendo. Legal, muito bom. Ó, coloquei o fermento, coloquei a farinha e vou colocar o açúcar. Misturo. E aí é o que eu falei, o fermento ele se alimenta do açúcar, só que o sal, ele mata o fermento. Então eu sempre deixo o salzinho aqui do lado para eu não esquecer de colocar, mas o sal eu coloco só depois que a massa já estiver encaminhada, para o sal não entrar em contato direto com o fermento. Tá? Ó, misturei, vou colocar os ovos e o óleo. Aí você vai entrar com a parte líquida, né? Sim.
E aí agora eu vou colocar a água. Se o pessoal de casa perceber, eu deixei na receita mais ou menos 300 ml de água morna. Aqui eu tenho uma... Vai precisar desse bol? Não, obrigado. Aqui eu tenho uma jarrinha com água morna, o pessoal de casa vê. Aqui eu não tenho 300 ml de água, eu tenho muito mais. Por quê? Eu costumo dizer até nas aulas de panificação que eu dou, e na verdade esse é o certo de fazer pão, tem algumas receitas, né? Muita gente começa com o líquido e vai adicionando a farinha até dar o ponto. Só que o fermento, a quantidade de fermento que eu coloquei na minha massa, ela é equivalente a uma quantidade exata de farinha de trigo. Então, se eu vou colocando farinha, eu vou perder o controle de quanta farinha eu coloco. Então, eu tenho todo pão, eu tenho que dar ponto nele com água e não com a farinha. Porque o fermento é equivalente à quantidade de farinha de trigo e não à quantidade de água. É mais fácil deixar a massa dura. Isso. E exagerar, então, na quantidade de farinha se a gente faz o processo contrário. Isso mesmo. E em que momento a gente deve colocar o sal, então, para ele não interferir no crescimento do fermento? Ó, eu vou colocar agora a água aos poucos. Vou colocar mais ou menos 200 de água e vou mexer. E vou ver se minha massa vai me pedir mais água ou menos água, tá? Quando a minha massa já estiver se formando... Ó, fiz lambança. Trabalhar com farinha sem se sujar um pouquinho não é a mesma coisa, né? Deixar aqui. Esse final de semana a gente fez pão na minha casa também. Um pão que é uma receita da classe da minha filha. Que legal. Eles fazem toda semana, toda quinta-feira é dia do pão. E foi uma delícia, né? Imagina que eles estão em casa, né? A gente está tentando manter um pouquinho, né, da rotina deles na escola, em casa também. Aí a gente fez esse pão. Que delícia! E eles também costumam usar o fermento seco, mas eu acabei usando o fresco, porque de fato eu não encontrei. Entendi, mas dá certo também. Ó, minha massa começou a se formar, eu ainda não comecei a sovar minha massa, eu venho aqui e adiciono o sal. Esse é o momento do sal. Esse é o momento do sal. Quanto tempo mais ou menos você precisa para sovar essa massa, para acabar de misturar os ingredientes? 5 minutinhos sovando bem, dá pra você ver a qualidade da massa. É o tempo da gente falar com a Rê, então. Ela tá na linha já com a gente? Regina Volpato tá em casa, ela tá por Skype. Vamos dividir tela, é isso? Oi, Rê, tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Como é que você tá aí na quarentena? Acho que tá com delay. Como é que tá aí a sua quarentena? O que você tá fazendo, meu amor? Nada. Essa é a ideia, né? Nada. Quietinha, desfrutando da minha casa, das pessoas, para não deixar a sociedade contaminada. Essa é a ideia, que bom. Mas você tá bem, então, que a gente confessa que a gente ficou bem preocupado por aqui. A Agatha, né, muito ativa, nessa casa mais ativa de todas é a Agatha, que por sinal já ganhou uns quilinhos. Nesse começo de quarentena, a Agatha já está instalando, assim, sabe, embaixo do móvel. Mas isso é o que a gente faz quando tá em casa, né? A gente come quando tá em casa, né? O que a gente faz quando tá por aí, né? Se cuidem. Agora, é o seguinte, na sexta-feira, aí no programa, eu comecei com uma tosse seca. Só. Uma tosse seca que poderia ter muitos fundamentos. Poderia ser alergia, poderia ser uma virose, muitas coisas. Pelo sim, pelo não, como faz parte do protocolo, os sintomas leves já indicam reclusão, então como precaução, como prevenção, eu estou em casa, vou cumprir o período de quarentena, mas não sinto mal-estar, não sinto indisposição, não estou tensa, nervosa, preocupada, nada. Cuidando muito mais das pessoas que estão no meu entorno do que uma preocupação muito maior com as pessoas que estão no meu entorno do que comigo mesmo, porque em casa, mesmo que os sintomas sejam leves, eu posso me cuidar. Se eu estiver aí no estúdio, por exemplo, com contato o tempo todo com os outros, ou mesmo tossindo, espirrando, o dano pode ser maior. Sem dúvida nenhuma, Rê. Então se cuida, minha linda. Faça de tudo para voltar o quanto antes para cá, que o pessoal em casa vai morrer de saudade nesse período, tá bom? Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo para todo mundo. Eu já estou com saudades. Estou muito grata por fazer parte dessa equipe. A produção atenciosíssima. Algumas pessoas entraram em contato comigo preocupados. Eu estou bem, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Então, se precisar trocar uma ideia, contem comigo. Se precisar de alguma maneira dividir o trabalho aí, eu estou em casa à disposição. E já há algum tempo, eu sempre me achei uma pessoa carinhosa, mas há algum tempo eu estava sentindo a necessidade de falar eu te amo. E eu decidi que eu não vou mais perder a chance de falar eu te amo. Então eu falo para todos vocês,
eu amo você. Estou com saudade. E tudo vai voltar ao normal. Se Deus quiser, o quanto antes possível, né, Rê? Vamos passar por essa juntos. Um beijo, minha linda, se cuida, então. Uma ótima tarde pra você, uma boa semana, viu? Acho que tá meio cortando, a gente não conseguiu ouvir a despedida da Rê, né? Um beijo, então, minha linda. Com certeza todos também te amam e esperam a sua volta o quanto antes, né, Stefano? Verdade, é uma rainha, né, gente? E aí, meu amor, você conseguiu? Teve um tempinho pra sovar essa massa, Sim, né? sovei a massa, já está aqui, ó. Uma massa lisa, homogênea, não gruda na mão, tá vendo? Uma massa lisa, homogênea, não gruda na mão. E é uma massa firme, tá? É uma massa que a gente precisa disso aqui, é uma massa firme, certo? Certíssimo. Ó, essa Agora massa, ela tem que descansar? Ela precisa descansar no mínimo uns 40 minutos, tá? Eu já tenho uma aqui descansada. Olha que grandona. Ela cresce bem, né? Ó. Tem que cobrir, né, Stefano, pra descansar? Bom cobrir pra não correr risco. Na verdade, até pra ela ficar abafadinha, tá bom? Ó, vou tirar ela daqui. Quando eu tirar, ela vai abaixar mesmo. Normal de uma massa levedada, de uma massa já crescida. E aí eu posso começar a fazer minha trança. Tem alguns jeitos de fazer essa trança recheada. Ou dividir essa massa, rechear os rolinhos e depois trançar, fazer a trança. Ou fazer dessa maneira que eu acho muito mais prática e mais rápida. Eu vou abrir a massa com um rolo, sempre levantando ela para ela não grudar na pedra. Você pode perceber que eu não coloquei mais farinha desde que eu terminei a quantidade da receita. Abri ela, eu tenho aqui o meu doce de leite pastoso. Eu vou espalhar aqui. Não precisa ter muito critério na hora de abrir, então? Não precisa fazer um formato muito certinho? Não. O pessoal de casa vai ver, vocês vão ver o porquê. Ó, espalho aqui o doce de leite. Bem. É bom deixar uma borda, né? Bom deixar uma borda pra grudar, pra fechar ela depois. E o chocolate. Vai dentro também. Nossa. Aqui eu não tô usando chocolate próprio para forno e fogão. Eu ia perguntar se esse é forneável, não é? Não, estou usando o chocolate não tradicional precisa. mesmo, não precisa. Por que eu não tô usando o forno e fogão? Aqui ele vai derreter e vai criar aquela casquinha, esse aqui. Então vai ficar mais gostoso, porque ele vai misturar no doce de leite dentro da massa. Se for aquele forno e fogão, ele não derrete, tá? Aquele forneável, ele não derrete, ele fica inteirinho. Tá. Tá bom? Ó, fiz isso. Vai deixar a massa mais molhadinha, mais... Isso mesmo. Chocolatenta. E vou fechar a minha massa. Ó, dobra vou ao fechar minha massa ao meio. Tiro o ar, que é importante. E vou começar o processo da minha trança. Se eu quiser fazer um pouco integral, dá pra misturar meio a meio, de repente? Meio a meio, não. Não. Meio a meio vai ficar muito dura a minha massa e muito seca. Então, 60-40. 60% de farinha branca, 40% de farinha integral. Tá. Aí dá certo, tá bom? Ó, vou pegar aqui, vou dividir em 3. Corta até o final. Até o final. Na verdade, podia até deixar uma beiradinha, mas eu gosto de juntar assim. Ah, fica igual dos dois E lados assim, aí, né? isso. E aí eu coloco pra baixo. E aí é só trançar. Fazer a trança. Ó, um pra cá e vem. Opa. Um pra cá Aí. e vamos fazendo E vai a trançando. trança. Ai, gente, que coisa linda. Que trabalho lindo, né? Até crua ela é bonita. Pior que é verdade. Ó, fecho aqui os dois lados e ponho pra baixo também. Aqui só endireito bonitinho e ponho pra baixo. Ela tem que crescer antes de ir pro forno? O legal aqui é ela crescer mais uns 10, 15 minutinhos antes de ir pro forno. Tá? Ó, tiro ela daqui, Quanto tempo coloco de na forno? assadeira. Forno 180 graus, mais ou menos 35, 40 minutos. Por quê? É um pão doce que ele vai demorar para crescer por causa do peso do doce de leite, tá? E aí ele tem bastante açúcar. Importante, ele tá aberto. Pode ver aqui, ó, chocolate, doce de leite. Na hora que ele estiver assando, esse chocolate e esse doce, eles vão escorrer. Então, na hora de tirar, é normal, porque o pessoal de casa, na hora que estiver assando, Vai tá pode meio pensar, grudadinho. ai, acho que vazou muito recheio. Não, é isso mesmo. Porque esse próprio recheio que vai vazar vai deixar a minha trança toda úmida e o doce de leite por toda a trança. Nossa, coisa maravilhosa. Uma Agora, dica- me diz uma coisa, esse chocolate não sendo forneável, a parte que fica em contato com o Sim. forno, a temperatura mais extrema, não vai ficar com gosto de queimado? Não vai ficar queimar? com gosto de queimado. Olha que Não, legal. não vai ficar. Porque, na verdade, aqui ele ainda tá junto
junto, tá revestido pelo doce de leite, né? Não tá contato direto com o forno. Tá bom. Isso mesmo. Aí antes de colocar no forno, Rê, eu vou pincelar com uma gema. Claro, depois de crescido, 20 minutos crescendo, eu vou passar a gema. Passo a gema aqui. E aí, pra dar aquele truque de pão de padaria, a gente coloca um açúcar cristal. Um cristal por cima. O açúcar cristal, ele não vai derreter, ele vai ajudar a dourar e vai ficar aquele aspecto de pão doce, pão de padaria mesmo. Ele dá uma crocância, Dá uma crocância, isso mesmo. Em cima do pão, que delícia. E aí é só Stefano, que espetáculo. Bom, se ele não for devorado na mesma hora que sair do forno, quanto tempo eu posso guardar esse pão? Ele é um pão recheado, o doce de leite tem uma validade boa também, mas o ideal é no máximo 7 dias. 7 dias, ele aguenta fora bem, da geladeira, então. Tá? Aguenta bem. Aguenta bem. Fora da geladeira, bem fechadinho, num saquinho plástico, 7 dias. Dentro da geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais úmido. Então, ele vai durar menos até. Ah, menos? Eu achei que a geladeira conservasse. Não, ele vai durar um pouquinho menos, porque ele vai ganhar umidade. Então, uns 5 dias, por aí. Olha só. Tá? O ideal é fora da geladeira, porque dentro da geladeira vai ficar um pouco mais úmido, vai ficar duro. Tá. Esse vai ficar duro. Agora, mais uma pergunta com relação aos recheios. Você disse que pode ser várias coisas. Dá pra fazer uma trança dessa Romeu e Julieta, queijo com goiabada. Ai, meu Deus, quanta ideia fantástica. Sim. Mas, independente do recheio que eu for pôr, o procedimento é exatamente o mesmo. De rechear, você diz? Dobrou, corta ao meio e trança. Sim, tudo igual sempre. Posso fazer tudo igual, ou senão eu posso fazer os rolinhos. Eu posso pegar, abrir, dividir essa massa em 3. Ah, é verdade. Abro, coloco o recheio, faço um rolinho. E depois eu só tranço os rolinhos. Isso mesmo. Tá. Tá bom? Dependendo do recheio, se for muito queijo, a pessoa não quer que ele vaze, aí dá pra fazer o rolinho, é até melhor. É verdade. Tá? Se tiver um requeijão cremoso por dentro, né? Nossa, um requeijão com uma linguiça toscana e erva doce. Meu Já comeu? Deus, não! Muito bom. Pega aquela erva doce fresca, bem picadinha na linguiça. Ai, vou ter que fazer. É muito bom. Vou ter que fazer. Faz me diga o que você carne achou. seca fica bom? Fica bom. Carne seca com requeijão, carne seca. Esse pão dá pra adicionar abóbora na massa do pão, cenoura. Fica muito bom. Nossa, maravilhoso, gente. Muito bom. Daqui a pouquinho eu volto então pra gente sentar na mesa e bater um papo. Tá bom, Stefano? Bora lá pra nossa mesa? Que hoje vai estar um pouco diferente, né? Porque a gente costuma sentar... aquele beijinho de longe. Ai, que vontade de abraçar você, Fefito. Porque também, gente, acontece o seguinte, eu vou contar um segredinho pra vocês. Toda vez que eu abraço o Fefito, eu sinto esse cheirinho do perfume dele, que é tão gostoso. E ele fica em mim. E o gostoso é que é um cheiro que me lembra do Mulheres. Eu abraço o Fefito e falo, nossa, eu lembro das minhas tardes aqui. Por causa desse perfume gostoso. Vou colocar que você mais tem. perfume ainda pra você sentir a distância. Ai, por favor, faça isso, porque agora tem que ser assim, tudo à distância, né? Olha só, eu sentei aqui na mesa, mas a tia tá comigo hoje aqui no Mulheres, tá? A gente vai revezar pra não ficar lado a lado aqui na mesa. Ela vem pra segunda refeição e já, por volta das 4 mais ou menos, a gente se encontra na fofoca, tá? E a conversa tem sido essa mesmo em qualquer lugar que a gente vai, né? O que a gente pode fazer pra se proteger? Quais são as medidas seguras a partir de agora? A gente tem muitas incertezas, tem muitas notícias que não são reais passando por aí. Sim. Então nós, enquanto comunicadores, a gente tem total obrigação de estar aqui. À medida que as informações vão chegando e a gente conversa com fontes de fato seguras, né? A gente passa essas informações pra vocês. Então, por exemplo, a comida que tá aqui na mesa tá linda. Com toda certeza tá maravilhosa, porque tem a assinatura de Stefano Zacchini. Desculpa, porque eu tenho essa mania. Gente, eu tenho um bloqueio horroroso com essa última letra. Me perdoe. A gente também tá muito feliz, sabe por quê? Porque a Regiane vai pagar a conta, já que ela está na cabeceira da mesa, sozinha, não é mesmo? Mas mesa quadrada tem ponta? Tem ponta. Se a gente olhasse... Se a gente virar, é você, hein? Então, o que acontece? Ontem eu conversei com uma otorrino, inclusive eu fiz uma live lá no meu @RegianeTapias, com uma otorrino amiga minha, e eu tirei algumas dúvidas com ela para que a gente tivesse ainda mais segurança nesse momento em que a gente está aqui, porque estamos todos trabalhando ainda, estamos por aqui, estamos levando a você essa coisa gostosa que a gente quer levar, e esse é o nosso papel para vocês, né, ao longo das tardes aqui, das manhãs também aqui na Gazeta, mas a gente precisa fazer isso com toda a segurança do mundo. Quando se coloca a comida na mesa, a informação que eu tive é que falando em cima da mesa, e mesmo as pessoas que com todo carinho fazem
prepararem essa mesa bonita pra gente, muitas vezes alguma coisa pode ir em cima da comida. E é o tipo de coisa que a gente não consegue limpar, tá? Então, assim, a comida vai ser jogada fora? Não sei. De repente ela pode voltar pro forno, ficar segura pro consumo de novo. Mas no momento da mesa, a gente não vai, eu pelo menos, tá? Pra me preservar, não vou poder fazer essa degustação. Então me desculpa, gente, eu tô fazendo esse comunicado com um pesar, mas com uma dor no coração, porque eu sei o quanto isso tá maravilhoso. Tem doce de leite, Fefito. Amiga, pode tem deixar. Chocolate, Fefito. Que eu vou fazer por você, porque assim, eu Você vi que o meu faz? pedaço veio assim, de lá Ele e veio? eu batei assim, bem no cantinho. Eu vou fazer. Especialmente? Tá, e você me conta. Eu vou fazer um mix de Regiane Tapias e Regina Volpato. Quando vocês verem, eu vou estar assim, ó. Você vai fazer dancinha? Já pensou? Vou fazer mais um pedaço? Ó, vamos ver então. Quero ver. Eu peguei um pedaço bem chocolatudo. Ai, Não sei que se você delícia. consegue ver aqui, Tra, ó. Stefano, eu vou fazer em casa, tá? Eu prometo. Ó, tá bem chocolatudo. Tem bastante doce de leite no meio também. Nossa, mas tá muito bonito. Ó, tá vendo? Fique à vontade, Então viu, vou provar, Fefito? ó. Se você... E tem uma capinha de açúcar em cima que lembra aqueles biscoitos de champanhe. Pois é o que ele sabe? fez, pra provocar ainda mais. Pois é. Né? Verdade. Só pra dar aquela provocada, né, seu Stefano? Me conta. Vai passar embaixo da mesa! Vai soltar os cachorros, Tá tudo! bom demais! Não, deve estar incrível. Nossa, o chocolate tá muito bom. E a massa é Gostei muito também. fofinha, né? Ó, olha isso, gente. Presta atenção nessa massa. Ai, meu Deus, que maravilhoso! Ai, Stefano do céu. Tá fofinha mesmo. E Vou eu ter vou que dizer o seguinte, é ótimo pra você que tem criança em casa. Com toda certeza. A gente tá tendo que arrumar assunto com eles em casa. É legal que dá pra fazer todo mundo junto, né? Dá pra fazer bolinhas? Criança gosta muito de comer pão pequenininho. Quanto Sim. menorzinho, parece que fica mais fofinho, eles gostam mais, né? Dividir em monoporções, Isso mesmo, faz rechear. várias recheio, coloca na forma, deixa assar todo mundo. O legal do pão é que dá pra fazer com as crianças acompanhando os processos, né? Aham. Desde a farinha até a fermentação. Por isso que é legal fazer o pão com criança. Olha, Ó, vou em comer casa a mais um gente pedaço. faz toda semana. Porque na escola das crianças eles fazem, né? Então a gente, como eu falei, a gente trouxe essa atividade pra dentro de casa. Além de muito gostoso, é pedagógico, então, e terapêutico, né? Legal. Porque nesses tempos em casa, quanto Quero mais ser a gente filho de inventar, Regiane melhor. também. O quê, meu amor? Quero ser seu filho também. Ai, a gente Parece se diverte. divertido. A gente se diverte muito. A gente tá tendo várias ideias de brincadeiras gostosas em casa, assim, com coisas da casa mesmo. Eu vou começar a postar com mais frequência pro pessoal também ter Na umas arroba ideias. Regiane Tapias? Na arroba Regiane Tapias, arroba Fifita. Olha só, gente, deixa eu mandar um beijo pra Regina. Que a Regina certamente está em casa assistindo a gente. Espero que você esteja bem, se protegendo, segura, firme e forte, como você sempre teve. Sempre foi um exemplo de firmeza, sempre admirei muito. E eu vou te dizer uma coisa. Cadê o coraçãozinho? Ótimo! Ah, Ficou ótimo! Tá, fez tá muito bom. bonitinho. Deve estar maravilhoso, com toda Pois é. certeza. Olha, ideias não faltam, né, gente? Verdade. O importante é você agora, a partir de agora e cada vez mais, criar essas oportunidades de ter momentos gostosos em casa, né? A televisão com certeza é uma grande distração, a gente está aqui para dar essas ideias também, mas tem que ter aquele momento do recolhimento e de colocar tudo isso em prática, né, Stefano? Verdade, gente. Gente, espera, Traquinas, vem aqui. Mostra. Amiga, já que você... Ó, olha o mar de doce de leite que eu peguei aqui agora, ó. Nossa, mas você é muito sortudo. Ó, ó. Você tá me provocando, tá? Vem aqui, muito doce de leite, nossa. Só isso que eu delícia. tenho pra dizer, você está me provocando. Eu sempre te provoquei. Esse perfume aqui não é à toa. Tem todo um, Eu né? tô tentando Tem um muito estudo tempo aí, que né? você aqui, entendeu? Mentira, gente, isso é intimidade. Você já tá prometido pra tia, tá? Pode parar. Verdade, sou pai de gêmeos. Isso é intimidade, sabe por quê? A gente já falei isso aqui algumas vezes, mas pra você que não sabe, quando eu cheguei na Gazeta em 2000 e bolinhas, nem lembro quando. 1900 há muito Horácio de Almeida. Exatamente. Primeiro programa que eu fiz aqui no Mulheres, não tinha a apresentadora da época, não tinha a Kátia, tinha a Regiane, que tava cobrindo férias. Foi comigo o primeiro programa. Então, eu estreiei na Gazeta com Regiane Tapias. Como não amar, como não ter afinidade com essa pessoa, entendeu? Foi meu pé de coelho, cheguei e fiquei. Delicioso. E crescendo cada vez mais. Aliás, o Fofoca aí tá arrebentando, Tá hein? legal, muito legal Gente, mesmo. que Tá indo super espetáculo. bem. A audiência tá maravilhosa. A audiência tá crescendo bem. Que Hoje foi bom. ótimo também. Amanhã a gente vai ter um programa mais longo, inclusive, não sabia nem se podia dizer isso, mas já tô contando, Bora tá? lá. Vai ter um programa mais longo, até mesmo para poder ajudar na prestação de serviço aí na luta contra o coronavírus e no isolamento na quarentena. Nosso programa vai ser um pouquinho mais longo amanhã, depois a gente dá detalhes, porque eu não sei. O diretor não tá brigando comigo até agora, mas eu também lembrei que eu não tô com ponto. Então, se ele tá brigando comigo, tá brigando sozinho. Não sabia se podia Acho que é ter dito sozinho, isso ou não. porque pra mim não fala Não sabia se nada. podia ter dito isso ou não. Mas se ele tiver brigado comigo, eu conto na fofoca. Se ele não tiver brigado comigo, na hora da fofoca eu dou mais detalhes de como vai ser mais longo o fofoca Tá. amanhã, tá?
E aí o Mulheres começa um pouquinho mais tarde também, mais tarde também. Mas tinha como dar errado uma coisa dessa, Não, Stefano? Fala verdade. sério, gente. São profissionais Olha esses 4. excepcionais, E a verdade. química que eles têm. Sim, o programa fica leve, fica muito legal, de verdade. E a química não é de hoje, né? É, isso mesmo. A gente tá esperando chegar um mousse de corte lá no cenário, não é mesmo? Assim, do Stefano Zacchini. Um presentinho pra gente poder... O mousse de chocolate de corte dele é uma coisa, Eu Regina. nunca comi. É. Ai, eu tô muito carente hoje. Eu preciso dessa música agora. Cara de criança. Foi Eu uma já tô das- passando vontade aqui, ainda você me fala um negócio desse. Foi uma das receitas de mais sucesso aqui no Mulheres. É mesmo? Mousse de corte, isso Arrebentando de visualizações lá no Sim, YouTube. mesmo. E aí eu presenteei o Fefito uma vez com uma. Foi? É verdade, eu levei pra casa, vim aqui buscar minha mousse de corte, foi tudo, fui muito feliz. Meu Deus. A receita deve estar no site do Mulheres ou no Certeza. YouTube da gente. Procura depois, as receitas do Stefano são tudo, mas essa em particular... E como é que tá seu ritmo agora, Stefano? Tá um pouquinho mais tranquilo? Rê, agora tá tranquilo, eu vou ficar em casa essa semana, a partir de hoje eu tô em casa, mas o Flor de Sal está lá, estão arrebentando, estão fazendo delivery. Nós reduzimos um pouquinho a equipe, porque vimos a necessidade de cada um, né? Então nós tivemos que reduzir a equipe um pouco. Estamos trabalhando com delivery, então a partir dessa semana, na verdade, estamos vendendo bastante kits de marmitinhas, de comidas fitness, até de comida trivial, arroz, feijãozinho, pessoa que não quer sair de casa, então a gente tem os kits lá no Flor de Sal, é só fazer a encomenda via WhatsApp, a gente sai para entregar, então não precisa sair de casa mesmo. Eu, essa semana, particularmente, vou ficar em casa, mas trabalhando um pouquinho, bastante, né? Mas trabalhando de casa. Tá. Temos que trabalhar, não tem jeito. Até mesmo porque você tem uma vozinha fofa. E tem que ficar em casa. Exato, fica em casa, a avó do Stefano, viu? Então ficar Que em idade casa ela também é tem? cuidado com ela. Minha avó tem 74. Ah, tá no grupo de risco, tem que ficar em casa. Mas quem disse que a gente consegue Ah, segurar? você tá brincando! Não, mas agora ela tá ficando, mas é teimosa, Como gente. ela chama? Dona Marina. Dona Marina, a gente vai puxar Ó, a orelha eu vou levar uma coletivamente por bronca aqui. quando eu chegar em casa Sem agora. problema nenhum. O importante é o recado chegar. Vou te mandar depois pelo zap o vídeo que eu recebi da vovozinha que queria, que queria sair de casa. Então, é engraçado, né, que os idosos são os mais sábios, mas também são os mais teimosos, às Teimosos. vezes. Verdade, nessa fase da vida eles ficam mais Mas teimosinhos. Enfim, né? Temos Vamos puxar a satisfação pra orelha. ninguém, quem vai ficar mandando no que eu faço? Ninguém manda em mim, já passei dessa fase. Tipo isso. Mas segundo o que a gente recebeu pelo WhatsApp também, agora é hora da revanche, né? Você não é todo mundo. Tá todo mundo saindo, você não é todo mundo. Bem isso. Né? É bem isso. Muito bom. Daqui a pouco a gente conversa mais, Daqui querido. a pouco a gente conversa, vai ter fofoca, tá bom? Tá bom, meu amor. Stefano, obrigada mais Imagina, uma vez. Rê, muito obrigado. Então, para fazer os contatos, e aí você vai fazer contato com o Stefano Zacchini, claro, para encomendar essas delícias e não precisar... Zacchini? Desculpa! Ai, gente, é sério, que bloqueio é esse? Volta, Stefano Zacchini, perdão. Imagina, Perdão, Rê, do tô coração. tranquila. Volta lá, por favor, que eu tava com o telefone ali. Obrigada. Avenida Álvaro Guimarães, 3190. A gente tá falando da confeitaria Flor de Sal, lá em São Bernardo do Campo. Instagram, @Flor de Sal, Café e Confeitaria. É isso? É isso mesmo, E também né? tem Stefano Zacchini no Instagram e no Face. É isso aí, Rê. Você pode seguir, né, amor? Isso mesmo, Stefanos aqui no Instagram, As nas encomendas redes são sociais. pelo Insta também? Só pelo Insta e pelo WhatsApp, que tem em todas as publicações a gente colocou o WhatsApp da confeitaria. E lembrando, pessoal que tá em casa, hoje tem vídeo novo no canal, Flor Oba. de Sal, Café e Confeitaria, às 9 da noite. Você já fez sobe a música vídeo de novo corte lá. no seu canal também? Ainda não, mas uma Olha. boa pedida, boa Agora, ideia. boa Agora ideia. tem que fazer. Essa semana. Meu Obrigado, amor. Rê. Queria muito te abraçar, que eu já te Bem, falei, seu abraço é muito A gente gostoso. vai se abraçar logo, No logo. futuro com fé em próximo, Deus. Isso né, aí. meu amor? Beijo, obrigada, Obrigado, viu? Rê. Até já, Fefito. Até já, amor!